Dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Gente, vamos dar continuidade ao nosso assuntozinho de história, né? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de aula, né? Saudade de estar em sala realmente, né? Eu sei que todo mundo tá assistindo essa saudade também. Porque a rotina às vezes é cansativa, mas ela faz falta quando não acontece, né? Mas vamos lá. Primeiramente, gente, eu comecei na sexta-feira passada, eu fiz uma introdução do assunto que a gente vai ver, né? Aí falei um pouquinho sobre ali o início do Segundo Império, os contextos que aconteceram dentro do Segundo Império, né? Vocês podem dar uma olhadinha aí no último vídeo que eu falo um pouquinho sobre isso, certo? E hoje eu vou realmente explanar algumas coisas, alguns acontecimentos que foram muito importantes no Segundo Império, né? O Segundo Império ele é marcado por diversos acontecimentos, até porque ele é um Segundo Império que dura praticamente meio século, né? São 49 anos, né, de Segundo Império, então é um período que vai ter muitos acontecimentos, e não só por ser 49 anos de Segundo Império, mas porque aconteceram foram diversos acontecimentos nesse Segundo Império, né? A gente já falou aí no último vídeo sobre os partidos que se formaram ali no Segundo Império, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador, né? A gente também falou que existia uma maior flexibilidade de Dom Pedro II, né? Ao conseguir equilibrar os desejos dos dois partidos, né? Mantendo esses dois partidos sempre ao seu redor, né? Criando inclusive a presidência do Conselho de Ministros, né? Onde ele colocava o Partido Conservador, época o Partido Liberal. Então ele conseguiu ter uma estabilidade política, né? Coisa que o seu pai lá, Dom Pedro I, não conseguiu. Não obteve uma estabilidade política. O Primeiro Império é marcado por uma instabilidade política, né? O Segundo Império tem também essa questão. Essa estabilidade, sem dúvidas, ela vem por conta também da questão econômica, né? Dom Pedro I, ele vivia como é que eu posso dizer? Um momento muito difícil economicamente. Não tinha um produto muito bem visto lá fora. A concorrência do açúcar, principalmente do açúcar ali da francês, né? Na colônia do Haiti, se bem que o Haiti já era independente de produzir o seu açúcar também, mas Dom Pedro ele não consegue, de certa forma, competir com o açúcar ali da América Central e também com o açúcar de outros locais, né? Então é um momento muito difícil economicamente para o Brasil no Primeiro Império. Além de que Dom João VI, quando vai embora para Portugal em 1821, ele raspa os cofres do Banco do Brasil, né? Por isso que a nossa independência também é até, de certa forma, inesperada. Ninguém esperava que o Brasil se tornasse independente num contexto econômico tão complicado, tão difícil como se passava, né? Então o que é que acontece? Você tem uma situação econômica também aí muito melhor. Por quê? Surgimento do café, né? O café entra no Brasil ali por volta de 1770, entra ali pelo Pará, né? Pela região do Grão-Pará naquele momento, mas só vai realmente ganhar destaque no Brasil a partir ali de 1830, 1840, quando ele é transportado para a região ali do Vale do Paraíba, né? Que fica ali entre Rio de Janeiro e São Paulo. É ali que é a nossa primeira fase, né? A nossa primeira fase do café, certo? Essa primeira fase do café, ela tem um trabalho escravo, né? Também nas fazendas de café, os escravos eram quem trabalhavam. Na segunda fase do café, né? Importante salientar que o café teve 3 fases. A segunda fase talvez seja a fase de maior glória do café, que é o famoso... A segunda fase é a fase do Oeste Paulista, né? Aquela fase onde adentra ali para dentro de São Paulo, e é aí onde São Paulo vai ganhar grande importância nacional, né? São Paulo até então não era a principal província do Brasil e estava longe disso. A partir do momento que você tem a entrada do café para o Oeste Paulista, né, adentra ali Campinas, Ribeirão Preto, aquela região, você tem ali a grande importância de São Paulo, que vai ser talvez aí o momento em que São Paulo se torna a principal cidade economicamente falando do país, que o é até hoje o centro industrial do país, justamente porque nossa industrialização ela surge
né? Ela se inicia a partir do acúmulo de capital do café. A gente vai ver isso mais à frente lá, lá com o Getúlio Vargas, naquele período onde o café realmente impulsiona, né? O acúmulo do capital impulsiona a nossa revolução industrial. Então, você tem aí um café muito forte. O Oeste Paulista é a segunda fase. Essa segunda fase a gente já vai ter uma variação de forma de trabalho, de modo de produção de riqueza, né? Você vai ter uma parte escravista ainda, mas você já vai ter uma grande parte aí de... você vai ter uma grande parte de imigrantes, né? Principalmente imigrantes italianos chegando aí ao Brasil, japoneses também, certo? Coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente for falar um pouquinho sobre o trabalho, porque a gente vai ver que em 1850 ocorreu algo muito importante, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. A gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente for ver as leis abolicionistas, né? Então, na segunda fase do café, que é o Oeste Paulista, você já tem a implementação do trabalho imigrante. Parte ainda trabalho escravo, mas parte trabalho imigrante. E a terceira e última fase do café, que é a fase do Novo Oeste, né? Que é a terceira fase, é ali descendo para o sul do Brasil, pegando ali a região do Paraná, Santa Catarina, região do sul ali do Brasil, onde já está adentrando aqui os imigrantes, principalmente os alemães, né? Daí a constituição diferenciada lá do povo do sul do Brasil, né? Então você tem três fases do café. A primeira fase é Vale do Paraíba, trabalho escravo. A segunda fase é o Oeste Paulista, né? Com a mescla de trabalho escravo e trabalho imigrante. E a terceira fase, que é o Novo Oeste, ali no sul do Brasil, você tem o trabalho sendo imigrante, né? Então a gente vai ver daqui a pouquinho essas constituições. Outra coisa importante da gente salientar aqui, uma coisa importante do Segundo Império que a gente precisa falar, a Era Mauá, né? A Era Mauá ela foi muito importante, ela foi um surto, não vou dizer que foi uma industrialização, ela é um surto. O que é um surto, gente? Um surto é algo que vem, acontece, mas vai e passa logo. É um surto, né? Um surto não é uma pandemia, por exemplo, que vem e fica aí durante um tempo. O surto é coisa rápida, né? A Era Mauá é um surto industrial, não é a nossa industrialização ainda, é um surto industrial. Na verdade, Mauá, ele era um grande empresário, né? E ele começou a investir em indústrias, né? Em linhas férreas, grande parte das linhas férreas até hoje no Brasil, que é um problema, né? O nosso escoamento pelas linhas férreas, a grande parte dessas linhas férreas ainda foram, grande parte delas foram construídas na Era Mauá, né? Que foi um surto industrial e que não deu certo, né? Que acabou sendo boicotado, na verdade, né? Você tinha ali no período de Constituição, você tinha os fazendeiros do café, os cafeicultores, eram contra esse surto industrial, porque eles achavam que o principal é que a industrialização os deixariam para trás, os deixariam os produtores de café para trás. Então ocorreu um boicote, na verdade, à Era Mauá, né? A Mauá ocorreu esse boicote. Ele tinha diversos bancos aí, o Banco Mauá, entre outros investimentos e questões no Brasil que foram importantes. Foi um surto industrial, mas infelizmente ele acabou falindo, né? E o processo de industrialização do Brasil não foi à frente, né? É muito complicado você fazer um processo de industrialização quando você é dependente total, economicamente, da principal potência mundial, que eram os ingleses. Então os próprios ingleses boicotam, de certa forma, a industrialização no Brasil. Por quê? Porque se o Brasil não industrializa, ele continua sendo dependente da Inglaterra. E os fazendeiros também, né? Logicamente pressionaram bastante Dom Pedro II para que ele não investisse, para que ele não desse corda a Mauá para continuar nesse processo de industrialização. Então a Era Mauá é um surto industrial que não vai para frente, ele acaba falindo, né? Nesse momento, beleza? Então a Era Mauá também é um aspecto importante do Segundo Império, certo? É um aspecto importante de ser estudado, né? O café a gente já falou. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Sim, as leis abolicionistas. Outro ponto muito cobrado no Segundo Império são as leis abolicionistas, né? Lembrem que essas leis abolicionistas, o movimento abolicionista no Brasil, ele vem crescendo desde ali do finalzinho do século, meados do século XVIII, né? Com ideias
que vinham do iluminismo. Iluminismo, grande parte dos pensadores iluministas defendiam o fim da escravidão. Então essas ideias também já estão adentrando no Brasil. E essas ideias começam a surgir, né? E no século XIX, essas ideias estão muito presentes no Brasil, né? O Brasil ainda é um dos poucos países no mundo naquele momento que tem o sistema escravo, né? O modo de produção escravista. Então existe uma pressão não só internacional, não só dos Estados Unidos, né? Perdão, dos Estados Unidos, não, da Inglaterra, como também do próprio país, né? As ideias iluministas já haviam adentrado aqui, então já existia uma grande, como é que eu posso dizer? Existia uma grande pressão para que a escravidão fosse finalizada. Então a gente começa a ter aí os chamados movimentos abolicionistas, né? Você tem ali como uma das principais, talvez leis aí, que vai dar um baque muito grande na escravidão no Brasil, é a Lei Eusébio de Queiroz, né? Na verdade, a Inglaterra cria uma lei que proíbe a circulação de navios negreiros, né? E o Brasil cria essa lei, a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo que sejam trazidos para o Brasil escravos vindos da África. Não é o fim da escravidão, mas é um baque nessa escravidão. Grande parte dos escravos que atuavam no Brasil, ali nas primeiras colheitas de café, eram escravos que vinham da África. Então isso vai ser barrado, né? Com a Lei Eusébio de Queiroz isso passa a ser proibido. Agora a escravidão é com os escravos que já estão aqui. Não pode, por lei, não pode vir mais escravos lá da África para a América. E quem é que fiscalizava? Quem é que fazia essa fiscalização se ainda estava havendo tráfico de navios negreiros? Era a própria Inglaterra, que é a rainha dos mares, era a principal potência marítima do Brasil naquele momento. Então, de certa forma, a Inglaterra fazia essa fiscalização. Professor, isso acaba de vez com o tráfico negreiro? Existia o tráfico clandestino, né? Ou seja, alguns navios ainda vinham da África clandestinamente, mas isso vai, comparado ao que vinha, ao montante de escravos que vinha antes, é muito pouco considerável. Então você tem um baque, você tem uma quebra aí, você tem um grande impacto na escravização de indivíduos aqui no Brasil. Ou seja, você agora precisa partir para um novo sistema, né? Você precisa pelo menos começar a transição de um sistema escravista para um sistema de salário, para um sistema assalariado, né? Ou para um sistema de trabalho remunerado, né? Isso vai acontecer gradualmente com a introdução dos imigrantes aqui no Brasil, né? Logicamente que a gente sabe que o século XIX ele é marcado por um positivismo, né? E um positivismo, a gente viu até na aula de sociologia, um positivismo que via a presença do negro, do índio, como uma presença que atrasava o progresso do país. Então, quando você começa a transição do trabalho escravo para o trabalho imigrante, ou para o trabalho remunerado, você não aproveita essa mão de obra, essa ex-mão de obra escrava. Você simplesmente exclui o negro, né, que é um processo de exclusão, e traz quem? Os imigrantes. Porque aí existe um processo chamado positivismo, onde coloca essa influência negra, a influência indígena também, como uma influência maléfica para o Brasil, né? Então, isso vai ser muito bem salientado. É um racismo, por isso que a gente fala de um racismo estruturado, porque isso foi estruturado, né? É uma estrutura de exclusão, né? Então você tem aí, na verdade, nesse processo, a entrada dos imigrantes. Então em 1750 você tem a Lei Eusébio de Queiroz, que ela vai dar um baque imenso na questão escrava aqui no Brasil, né? Posteriormente você tem algumas outras leis, como a Lei do Sexagenário, né? Essa lei do sexagenário é uma lei que a gente diz que é lei para inglês ver, né? Ou seja, o que é a lei do sexagenário? Ou seja, o escravo que conseguisse, né, chegar aos 60 anos, o que era muito difícil, gente. Era muito difícil, né? Você vê, a expectativa de vida naquele período já não era alta nem para o branco, imagine para o negro que era escravo. Professor, alguns chegaram, lógico, gente, que alguns conseguiram chegar aos 60 anos, mas é uma parcela mínima, Grande parte dos escravos não chegavam nem sequer aos 40 anos, né? Então chegar aos 60, a lei do sexagenário praticamente ela vai ser inutilizada, né? Você tem também a lei do ventre livre, né?
que é todo negro que nascesse a partir daquela data, a partir de 1871, se eu não me engano, né? A partir daquela data, todo negro que nascesse, nascia livre, né? Logicamente que isso também dá um certo baque na escravidão, porque você já não tem escravos vindo da África, você tem aí agora também o que poderia ser futuros escravos, aqueles que nascem que poderiam ser futuros escravos, não vão, já nascem livres, né? Então perceba que é um processo que vai caminhando para o fim da escravidão, né? Até que culmina lá no dia 13 de maio de 1888, você tem a assinatura da Lei Áurea, né? Lei Áurea é essa que é assinado para simplesmente 7% da